Olá, muito boa tarde para você. Estamos começando mais uma edição regional do Bahia Meio-Dia, com imagens ao vivo do céu de Barreiras, né? Hoje quase que completamente azul, mas tem uma mancha branca numa grande extensão, mudando um pouco o cenário aqui na cidade. Temperatura agora de 31 graus, faz sol em Barreiras. Nesse comecinho de tarde, as imagens ao vivo para você acompanhar da maior cidade aqui da região oeste, confirmando então 31 graus de temperatura. E nós vamos abrir esta edição fazendo logo um contato com a Aline Miranda, né? Ela vai chegar aqui ao vivo para conversar com a gente e apresentar os destaques que ela traz nesta edição de quarta-feira aqui no Bahia Meio-Dia. A Aline está bem no centro da cidade, um dos pontos mais movimentados nesse horário de almoço. Tudo bom, Aline? Muito sol por aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Carlos, para você e a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Muito sol e tá bem quente, viu, Carlos? Você diz 31 graus, mas parece estar bem mais que isso. Mas o nosso assunto não vai ser sobre o tempo. A gente vai falar sobre um acidente grave que aconteceu em Bom Jesus da Lapa. Esse acidente envolveu duas motocicletas e um deles acabou morrendo no local por não suportar a gravidade deste acidente. Ele era o filho do Major Lemos, da Polícia Militar, conhecido ali na região de Bom Jesus da Lapa, e já eu trago as informações sobre essa ocorrência. Além disso, nós vamos falar também sobre mais uma apreensão de galos de briga que aconteceu dessa vez em São Desidério. Você lembra que a gente falou sobre isso do fim de semana, que teve uma apreensão em Luiz Eduardo Magalhães? Mas teve mais uma agora em São Desidério, 26 galos foram apreendidos. Eu trago todos os detalhes daqui a pouquinho. Obrigado, Aline. Lamentável isso, né? Os maus tratos aos animais. Aline Miranda falando ao vivo, então, do centro de Barreiras. E a gente vai mostrar também detalhes sobre o mercado de trabalho e as oportunidades dos jovens estudantes com programas de incentivos para o primeiro emprego. No Bahia Meio-Dia de hoje você vai ver como funciona o modelo de contrato de jovem aprendiz e a importância da capacitação dos jovens para ingressarem no mercado de trabalho. E além de tudo isso, nós teremos também a previsão do tempo, né, com as informações atualizadas e, é claro, as imagens ao vivo das cidades aqui da região oeste do estado. Já estamos no meio de semana, hein? Quarta-feira, 23 de julho. Bahia Meio-Dia no ar para deixar você muito bem informado na hora do almoço. 12h32, voltamos daqui a pouquinho. Agora em Barreiras, meio-dia, 35 minutos, estamos voltando às imagens do alto, né, com o drone, hoje operado pelo Matheus Souza, mostrando para a gente a igreja de Santa Catarina, que fica no bairro Bandeirantes, né, ela tem um formato todo peculiar, ela é toda arredondada, chama atenção aí. 31 graus de temperatura, só 30% de umidade relativa no ar, tem que se cuidar, tem que tomar água e usar protetor solar, hein? Meio-dia e 35 minutos, as imagens ao vivo para você nesse comecinho de jornal. Olha, foi removido completamente da BR-242, próximo à cidade de Cristópolis, o semi-reboque que tombou na pista na madrugada de ontem. Você vai conferir então as imagens feitas pela nossa equipe que passou pelo local na tarde de ontem. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, esse semi-reboque tombou na madrugada da última terça-feira carregado com soja. O equipamento se desprendeu de um caminhão e tombou no acostamento da BR-242. A carga ficou toda espalhada na pista, mas ainda bem, né, que não houve feridos nem interdição da rodovia também. O trânsito fluiu, né, mesmo que de uma forma mais cautelosa. O trabalho de remoção do veículo e do equipamento foi concluído ontem por volta das 5h30 da tarde, já estava quase anoitecendo.
Um outro caso de semi-reboque foi registrado na BR-135. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um caminhão quebrou na BR-135 no sentido de Riachão das Neves. Ainda segundo a PRF, com o problema neste veículo, a pista precisou ficar interditada parcialmente. Pista esta que só foi liberada por volta das 3 horas da tarde de ontem. Agora uma notícia bem triste aqui no Oeste, né? Um jovem de apenas 19 anos morreu num acidente de moto. Isso aconteceu em Bom Jesus da Lapa. Sobre esse assunto, quem vai atualizar as informações completas para a gente é a Aline Miranda. Ela está no centro da cidade, ali pertinho da estação de transbordo dos ônibus coletivos. Aline, você tem detalhes de como aconteceu esse acidente? Pois é, Carlos, segundo informações que foram apuradas pela nossa produção, esse acidente aconteceu por volta das 7h25 da noite de ontem, no bairro São João, em Bom Jesus da Lapa. A gente fala ao vivo de Barreiras, mas essa situação aconteceu na cidade de Bom Jesus da Lapa. Segundo informações passadas para a nossa produção, a Polícia Militar foi acionada para atender a essa ocorrência. Ao chegar no local, os policiais constataram a veracidade desse acidente e também a gravidade da situação. Isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para atender a essa ocorrência. Porque um dos condutores, Luiz Fabiano Guimarães Lemos, foi identificado. Ele tem 19 anos, ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. As causas desse acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia. Os 2 veículos foram encaminhados para a Polícia Civil de Bom Jesus da Lapa. Segundo informações, o jovem Luiz Fabiano, que morreu no local, era filho do Major Lemos, da Polícia Militar. Ele atua na cidade de Guanambi e é bem conhecido dentro de Bom Jesus da Lapa. Por esse motivo, a Polícia Militar emitiu a nota de pesar, se solidarizando com a família e com os amigos que tiveram essa perda. O outro motociclista envolvido nessa ocorrência, ele foi transferido para o Hospital Municipal Carmela Dutra, em Bom Jesus da Lapa, e de lá será transferido para o hospital aqui de Barreiras, o Hospital do Oeste. Ainda não temos a informação se ele já foi transferido ou não. O velório está acontecendo no Memorial Monte Sião, em Bom Jesus da Lapa, e previsto o sepultamento para as 4 horas da tarde de hoje. Essas são as informações, Carlos. Infelizmente, mais uma morte no trânsito. Eu volto com você. Pois é, e lamentável, né? Um rapaz tão novo, apenas 19 anos. Muito obrigado pelas informações. Aline Miranda falando ao vivo com a gente. Agora uma notícia que tem repercutido muito, viu? É uma decisão da Agerba que proíbe, a partir do dia 16 do mês que vem, a empresa Novo Horizonte de operar nas linhas que ela tem aqui na Bahia, dentro do Sistema de Transporte Intermunicipal do Estado. A decisão tem a ver com os serviços que são prestados pela empresa e se tornaram alvo de muitas críticas por parte dos passageiros. Na hora de viajar, o que mais as pessoas levam em conta para escolher a empresa que vai prestar o serviço, hein? Eu prezo pela segurança, né? Vejo o índice de segurança do equipamento do ônibus. O preço melhor, né? Preço melhor. Mas o preço que atrai nem sempre é a garantia de que o serviço terá a qualidade que o passageiro espera. Quer ver só? Ruim sem base, né? O ônibus começa tá todo frouxo. Você abrir um vidro é na porrada para poder abrir. É de verdade, verdade. O Rodrigo sempre viaja de ônibus, mas já perdeu a conta de quantas experiências ruins teve ao embarcar. Bem difícil, viu? Ônibus quebrando, bastante difícil. Qual foi o destino que você fez pela empresa Novo Horizonte? Foi Brumado, Monte Azul. A agência reguladora que fiscaliza a prestação dos serviços das empresas de ônibus aqui na Bahia é a Agerba, que teria recebido nos últimos dias diversas reclamações por parte de passageiros
reclamando dos serviços prestados pela empresa Novo Horizonte. E, de acordo com um comunicado que foi emitido pela Agerba, os serviços prestados pela Novo Horizonte na Bahia estão suspensos definitivamente a partir do dia 16 de agosto. Nós procuramos a direção da empresa Novo Horizonte. Inclusive, agendamos uma entrevista que seria gravada aqui no terminal rodoviário de Barreiras. Mas a pessoa que marcou com a nossa equipe de reportagem simplesmente não apareceu para dar esclarecimentos. Um dos guichês está vazio. Um cartaz no vidro explica que o espaço será reformado. Próximo ao terminal de embarque, funcionários trabalham normalmente na venda de passagens, que, segundo eles, continuam sendo procuradas sem qualquer alteração. Os ônibus seguem nas linhas que a empresa tem autorização para viajar. São 141 em 121 municípios baianos, atendidos pela Novo Horizonte. Para alguns passageiros, a determinação da Agerba retrata que o serviço prestado precisa melhorar. Eu já viajei pela Novo Horizonte, já. Realmente a experiência que eu tive foi bem ruim. O que estava faltando nos ônibus? Olha, um banheiro que fosse de qualidade, a poltrona também, que não fosse tão dura para poder, né? O assento reclinável também a gente leva muito em consideração, às vezes ali o espaço dos pés, bem importante. E daí quando chega no destino, chega com o corpo doído, né? Doído, muito doído. E paga muito caro pela passagem? Caro também, paga caro pelo desconforto, né? Querendo ou não. Pois é, né? Que pena que a empresa não quis se manifestar. Além da empresa Novo Horizonte, outras 14 que fazem linhas intermunicipais em várias regiões da Bahia também foram notificadas pela Agerba e vão ter até o dia 16 de agosto para se adequarem às normas e evitar, assim, uma suspensão definitiva das licenças para que as linhas que elas fazem em diversas partes do estado. O Bahia Meio-Dia vai para o intervalo comercial e no retorno do bloco tem mais notícias ao vivo da região oeste para você, claro, aqui no Bahia Meio-Dia. Agora, 12h44, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos voltando, imagens ao vivo de Barreiras, Antônio Carlos mostrando para a gente a Avenida Clériston Andrade, o movimento. Você percebe que o trânsito está parado agora, porque o semáforo está fechado nessa parte da cidade, aí sentido bairro Centro. O céu da cidade com o tempo bom, né? Tempo firme, algumas nuvens, mas a temperatura se mantém em 31 graus e o sol brilha forte nesse comecinho de tarde. Agora o semáforo abriu, os carros já voltam a transitar normalmente, 12h46. Agora a Correntina, aquela imagem bonita, né, que a gente está acostumado a ver, o centro da cidade, o rio Correntina e o Ranchão também. Tempo bom, o sol brilhando forte, 30 graus de temperatura, praticamente o mesmo panorama, né, aqui de Barreiras. 12h47. A gente está de volta para falar de um crime ambiental, né, maus tratos com os animais. Isso porque a Polícia Ambiental da Bahia tem intensificado fiscalizações contra as conhecidas rinhas de briga. Nessa semana foram 2 ocorrências bem parecidas. Vamos fazer um contato de novo então com a Aline Miranda para ela contar esses casos, né, que foram registrados, detalhar aqui no Bahia Meio-Dia. Um absurdo isso, né, Aline? Maltrato com o animal, né, sem necessidade nenhuma, se aproveitando dos bichos para ganhar dinheiro. O que você conta pra gente? É um absurdo, é inaceitável, viu, Carlos? E ainda tem gente que diz que isso é uma forma de distração, enquanto os bichos estão ali se matando, literalmente, nas rinhas de galo. Essa situação aconteceu desta vez na cidade de São Desidério, Carlos, no povoado de Palmeira. Segundo informações, a Cipa Lençóis estava passando pelo local quando foi informada por alguma das pessoas dali do local que havia uma residência próxima que fazia a criação de galos justamente para esse fim.
a rinha de briga de galo. Quando chegou no local, a polícia identificou, de fato fez a apreensão de 26 galos que estavam sendo criados neste local. Além dos galos que foram apreendidos, também foi encontrado espingarda, armadilhas e ainda chumbo, pólvora, além de capa para arma. Segundo informações, todo o material apreendido foi apresentado na delegacia. No entanto, os animais ficaram no local por ter uma inviabilidade de transporte. A Secretaria de Meio Ambiente de São Desidério vai ficar como fiel depositária e deve fazer o recolhimento desses animais. A ocorrência ainda está em andamento e deve ser feito esse transporte dos animais ainda durante esse período que eles estão na fiscalização. A gente lembra que essa não é a única ocorrência que aconteceu essa semana. No último sábado, aconteceu também outra apreensão do tipo na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, quando a polícia desmontou uma rinha de galos com 100 aves. Essas aves foram apreendidas em Luiz Eduardo Magalhães. Segundo informações, foram encontrados também, além dos galos feridos em confronto, materiais como anabolizantes, seringas, medicamentos veterinários, indicando maus tratos e também a dopagem desses animais para que eles pudessem estar brigando nas rinhas de galo. Essa situação também ficou sob a responsabilidade da Secretaria da cidade e eles estão como fiéis depositários. A gente lembra que é a lei número 9.605 de 98 que considera crime esse tipo de situação e a gente segue acompanhando com detalhes todas as ocorrências que registrarem aqui na região oeste. Carlos, eu volto com você. É nada mais justo que seja um crime, né? Porque, como você disse, Aline, tem animais que morrem realmente nessas rinhas. Muito obrigado, então, Aline Miranda falando ao vivo de novo com a gente. Você sabia que aqui em Barreiras existe uma capacitação para jovem aprendiz? Pois é. Uma lei nacional determina a quantidade de contratações que devem ser feitas por cada tipo de empresa. E é o Ministério do Trabalho e do Emprego que fiscaliza todo esse processo. Essa é uma forma de inserir muitos jovens no mercado de trabalho. A Kathleen tem 15 anos e está tendo a primeira experiência no mercado de trabalho em uma empresa do segmento rodoviário. O contrato é pelo programa Jovem Aprendiz, que busca a inserção de jovens de 14 a 24 anos na prática profissional em empresas, conciliando atividades teóricas em instituições de ensino. Estou aprendendo muitas coisas novas antes do tempo, né? Até porque minha mãe que me ajudou a poder entrar no mercado de trabalho. Está sendo maravilhoso. Tem coisas que eu já sabia no colégio e tem coisas que eu ainda estou aprendendo. O jovem aprendiz divide seu tempo entre atividades práticas com o empregador e teóricas. Esse grupo está sendo treinado para auxiliar de escritório e passa por instrução durante 4 horas, uma vez por semana, no Instituto Capacitar, em Barreiras. O curso tem duração de 2 anos. Eu tinha feito um curso técnico antes, que é o técnico em alimentos, e aí, de acordo com o nosso curso, a gente tem que fazer o estágio. E aí eu tinha feito estágio nessa empresa e assim que eu terminei o estágio, eles me contrataram como jovem aprendiz. O Instituto foi criado em 2011 e atende cerca de 80 alunos. Os custos da formação são arcados pela empresa contratante e o estudante deve manter regularidade no comparecimento às aulas. A organização tem uma parceria com a Fundação Roberto Marinho, que fornece material didático e treinamento para os instrutores. Aqui a gente tem pessoas de idades são pessoas bem jovens, né? Então, no caso, a inexperiência é uma barreira muito grande. E é justamente esses pontos aí que a gente quer fechar. É ótimo para eles como profissionais, no caso. A gente não está aqui moldando ele como o trabalhador já direto, mas como uma pessoa que está ingressando no mercado de trabalho e como uma pessoa que vai perder justamente esse risco do ingresso.
A lei de aprendizagem determina que as empresas brasileiras que têm acima de 7 funcionários e que exijam formação profissional dos seus colaboradores são obrigadas a terem jovens aprendizes. O número de aprendizes deve corresponder a um percentual de 5 a 15% do total de empregados. O cumprimento da cota é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O contrato de jovem aprendiz tem duração máxima de 2 anos, com exceção de aprendizes com deficiência, que não há limite de tempo. Após o término do contrato, a empresa pode optar por efetivar o jovem ou encerrar o vínculo. Tem empresas aqui na cidade mesmo que não estão cumprindo a sua cota. Estão aguardando a notificação do Ministério do Trabalho, alguma coisa assim, mas é importante porque esses jovens que precisam sair do ócio, né? Precisam estar trabalhando, precisam iniciar a sua vida profissional. E existe uma demanda muito grande. Nós temos um banco de currículo aqui de mais de 1000 currículos. Então, a empresa que tiver interesse e não tiver o jovem disponível ali para contratar, pode nos contatar que nós estaremos enviando esses currículos para que os jovens sejam contratados. E o que foi absolvido na formação fica na memória e será levado para toda a vida profissional. Essa preparação aqui ela é muito importante para a gente, né? Porque ajuda a gente a desvendar todos os desafios que a gente tem lá dentro da empresa. Que bom, boa sorte para você, né? Que está em busca de uma oportunidade para trabalhar. O Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho com o último bloco de hoje de notícias ao vivo. 12h54. Voltamos já. Estamos voltando com imagens ao vivo. Bom Jesus da Lapa, tempo bom, sol aberto, 32 graus de temperatura. Meio-dia e 56 agora. E olha, a gente volta a falar sobre a situação da suspensão da Agerba em relação ao transporte intermunicipal. Nós citamos aqui no Bahia Meio-Dia, a Aviação Novo Horizonte como sendo uma das empresas afetadas pela decisão da Agerba. A Aviação Novo Horizonte enviou uma nota, então, para a gente. Essa nota afirma o seguinte: a Aviação Novo Horizonte segue firme nas estradas, como tem feito há mais de 60 anos, e nunca deixou de transportar os baianos por diversas localidades da Bahia. Diante dos últimos acontecimentos, a empresa quer dizer que respeita os órgãos que fiscalizam o transporte público e está tomando todas as providências para resolver qualquer situação que precise ser ajustada. A nota continua, dizendo que o maior patrimônio é a confiança de cada passageiro, que sobe no ônibus acreditando que vai chegar bem. E é por essa confiança que a empresa segue trabalhando com serenidade e com a certeza de que a verdade há de prevalecer. Assim, a nota é concluída. E nesta sexta, depois do Globo Repórter, começa a nova temporada do Onde Tem Bahia. Sexta, depois do Globo Repórter, estreia a segunda temporada do Onde Tem Bahia. Na Itália, o robô feito na Bahia que pode revolucionar as expedições subaquáticas. É o principal veículo no mundo, é o que está mais avançado. Nos Estados Unidos, o pescado baiano conquistando o paladar americano. E os baianos que mostram a força de nossa cultura em Nova York. Improviso. Som da Bahia em Nova York para o mundo. A gente vai contar tudo isso depois do Globo Repórter nessa sexta-feira no Onde Tem Bahia. A gente se vê. Ficamos por aqui. Boa tarde para você.